Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 3 até o verso 13. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, do verso 3 até o verso 13. Palavras do apóstolo Paulo. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Até aqui, irmãos, a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, nós pedimos agora que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, para que possamos tirar dela encorajamento, ensinamento, repreensão, conforto, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem de todos que aqui se encontram nessa noite. Pedimos, portanto, que Teu Espírito Santo opere em cada coração, conforme a Tua multiforme graça. É mediante Jesus, nosso Redentor, que nós Te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, como é sabido, uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta à igreja de Corinto foi buscando diminuir ou resolver a tensão que havia se desenvolvido entre ele e os membros daquela igreja, apesar de que ele tinha sido o instrumento pelo qual aquelas pessoas haviam se convertido. Um grupo influente na igreja de Corinto havia começado a questionar a autoridade apostólica de Paulo, bem como a sua liderança. E, para piorar, falsos mestres haviam se introduzido na igreja, vindos de Jerusalém, e querendo anular a autoridade de Paulo e tomar o poder na igreja, a liderança da igreja, acusavam Paulo de ser um mercenário, de pregar um evangelho falsificado, de rejeitar Moisés, de rejeitar o templo e aquelas gloriosas marcas da antiga aliança que Deus havia determinado, como a circuncisão, o calendário e a dieta dos judeus. Eles também diziam que Paulo não podia ser de Deus porque Paulo foi rejeitado pelo povo judeu, sua mensagem não foi aceita por Israel e aonde o apóstolo Paulo passava, ele era expulso, quando não apedrejado e às vezes preso. Nessa carta, então, Paulo procura defender o seu ministério dessas acusações que eram feitas por esses falsos mestres. E ele procura a reconciliação com os coríntios, procura reconciliar-se com a sua igreja, a igreja que Deus usou para fundá-la. Na passagem anterior, do capítulo 5 até o verso 11, 5, verso 11 até o capítulo 6, verso 12, deixe-me dar um pouco do contexto aqui. Paulo, seguindo nessa linha, ele faz 3 apelos aos coríntios com base em 3 motivações que ele tem no seu ministério. As motivações que ele apresenta aos coríntios são essas. Primeiro, que tudo que ele fazia era movido pelo temor que se devia ao Senhor. Está aí no capítulo 5, de 11 a 13. Segundo, que tudo que ele fez e fazia, era constrangido pelo amor de Cristo. Está aí no capítulo 5, de 14 a 15. E terceiro, que tudo que ele fazia era baseado no novo conhecimento que ele tinha do mundo a partir da nova criação,
partir da nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a partir daí, desse conceito de nova criação, Paulo tinha uma nova perspectiva da realidade, capítulo 5, 16 a 17. É com base nessas motivações que Paulo diz que estavam por detrás do seu ministério, que ele fez 3 apelos aos coríntios. Primeiro, que eles se reconciliassem com Deus, porque no entendimento de Paulo, ao seguir os falsos mestres, eles estavam se afastando de Deus. Paulo pede que eles se reconciliem com Deus, capítulo 5, 18 até 6, 2. Paulo pede que eles recebam o próprio apóstolo Paulo como sendo o pai espiritual deles, capítulo 6, de 3 a 13, que é o que nós vamos ver nessa noite. E se nós seguíssemos o texto, nós veríamos um terceiro apelo que Paulo faz para que eles rejeitem os falsos mestres, que seria do verso 14 do capítulo 6 até o capítulo 7, verso 1. Eu queria, nessa noite, na abertura da nossa reunião, focar apenas nesse apelo que Paulo faz para que os coríntios, seus filhos na fé, o recebam, para que se reconciliem com ele. E nós, então, vamos ver como ele faz esse apelo. Primeiro, ele se recomenda aos coríntios, do verso 3 até o verso 10. Veja como ele diz no verso 3. Depois de exortar os coríntios a que não recebam a graça de Deus em vão, Paulo diz que jamais deu motivo de escândalo no seu ministério. Isso a igreja de Corinto sabia. E ao contrário do que os seus adversários diziam. Verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Uma preocupação do apóstolo Paulo, enquanto esteve na igreja de Corinto, pregando o evangelho, organizando a igreja, pastoreando a igreja, e no seu ministério posterior, uma das suas preocupações sempre foi nunca servir de tropeço para os seus filhos na fé e para as demais pessoas, para o mundo em geral. Escândalo seria, na verdade, é isso que a palavra significa na língua grega, significa tropeço, ser motivo para que alguém tropece e caia, que se desvie da fé, que fique com dúvidas ou que fique confusa a respeito do evangelho. A preocupação de Paulo como pastor é que o seu ministério nunca fosse motivo de queda, de desvio, de desânimo para ninguém. E ele fazia isso porque não queria que o seu ministério fosse censurado, final do verso 3, para que o ministério não seja censurado, não somente o ministério dele, mas o ministério da palavra de Deus, porque quando um pastor, ele dá escândalo, ele é motivo de tropeço para a igreja, não é só a igreja dele que sofre, mas uma vez que aquela notícia se espalha, muitos outros perguntam, pessoas de outras igrejas ou os próprios colegas, de alguma forma, ficam abalados por isso. Paulo sabia o impacto que um escândalo no ministério dele haveria de promover. Por isso, ele procurava sempre não dar motivo algum para que as pessoas se escandalizassem ou tropeçassem com o seu procedimento, porque ele não queria que o seu ministério fosse objeto de censura ou estivesse passível de ser censurado ou disciplinado. Pelo contrário, diz ele aí no verso 4, ou seja, em contraste a isso, em vez de dar motivo de escândalo, Paulo diz que a sua vida, na verdade, era uma recomendação de que, de fato, o seu ministério era de Deus. Verso 4, pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Em vez de dar motivo de escândalo, Paulo apresentava o seu ministério como sendo uma recomendação para os coríntios e para quantos quisessem ouvir, de que de fato ele era de Deus, ao contrário do que os falsos mestres estavam dizendo contra ele e ao contrário do que a igreja de Corinto estava pensando. E a partir daí, do verso 4 até o verso 10, há uma longa lista de coisas que Paulo apresenta como sendo a recomendação que ele faz aos coríntios, com base na qual ele vai dizer no final, por favor, me aceitem, se reconciliem comigo. Nós pensaríamos que se você ou eu fôssemos fazer uma lista das nossas qualificações ou das nossas conquistas no ministério para que a igreja se reconciliasse conosco, nós colocaríamos coisas como, eu sou um vitorioso, eu sou um próspero, eu ganhei tantas almas para Jesus,
eu prosperei em tudo que fiz, eu publiquei tantos livros. Mas quando nós examinamos a lista daquilo que Paulo considera como sendo uma recomendação, nós ficamos espantados, porque não há nada disso aqui. Na verdade, o que Paulo apresenta como sendo qualificações para um ministério aprovado por Deus é uma lista de sofrimentos, é uma lista de angústias que servem como sinal ou prova de que ele, de fato, é um ministro da parte de Deus. Eu dividi a lista em 4 partes. Em primeiro lugar, Paulo se recomenda como ministro de Deus, primeiro, na muita paciência. Veja só, verso 4. Ao contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, coloque aí 2 pontos. Paciência nas aflições, paciência nas privações, paciência nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Nós acreditamos que essa expressão, na muita paciência, ela controla todas essas descrições aí que vão até o verso 5. O que Paulo está dizendo é o seguinte: no meio das muitas aflições que eu passei, no meio das privações físicas de comida, descanso, bebida, moradia, no meio das muitas angústias e sofrimentos por conta das igrejas, no meio dos açoites que eu recebi por pregar o Evangelho, as prisões que eu passei por pregar o Evangelho, os tumultos que eu sofri, como por exemplo na cidade de Éfeso, quando uma grande multidão queria matá-lo, as vigílias, não é vigília de oração propriamente, mas noites sem dormir, nos jejuns, não somente os por iniciativa dele, mas também as vezes que ele passou sem comer. Paulo diz que em tudo isso ele foi paciente. Ele não se exasperou, ele não reclamou de Deus, ele não chutou o pau da barraca, que nós faríamos metade disso aqui. Né? Para nós, metade disso aqui já era razão para a gente desistir do ministério pastoral, ou achar que isso aqui, de fato, não é um negócio que vale a pena. Mas Paulo diz que no meio de tudo isso que ele passou por Jesus Cristo, ele foi paciente, ele suportou humildemente. E isso os coríntios eram testemunha, e não só os coríntios, mas todos quantos conheciam o seu ministério, e ele podia apresentar isso como sendo uma qualificação, uma recomendação de que de fato ele era ministro da parte de Deus, em contraste com as acusações dos falsos mestres. Em seguida ele diz no início do verso 6, na pureza, coloque aí 2 pontinhos, aí vem a lista, pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus. O que ele quer dizer aqui, quando ele fala assim, na pureza, é na pureza das suas intenções. Paulo não tinha intenções falsas, como ele era acusado, de ser um mercenário, de abrir igrejas porque ele queria ganhar dinheiro dos membros da igreja, ou queria ter poder, ou ascendência, ou popularidade, ou qualquer outra motivação. As motivações de Paulo eram puras. Isso se verificava, primeiro, no saber dele, a pureza do seu conhecimento teológico. Era um conhecimento que estava de acordo com os ensinos de Jesus Cristo e os demais apóstolos e as escrituras do Antigo Testamento. Pureza na sua longanimidade, na capacidade de sofrer sem reclamar ou murmurar, como já vimos. Pureza na bondade que ele havia demonstrado para com as pessoas, inclusive os seus inimigos. No Espírito Santo que atuava na sua vida, produzindo um caráter santo e reto. No amor não fingido, o amor de Paulo não era impuro, não era hipócrita, mas o amor que ele tinha pelos coríntios e pelas pessoas era um amor genuíno, era puro de coração. Na palavra da verdade, ou seja, na exposição e na pregação da verdade, as suas motivações eram corretas, e no poder de Deus que se manifestava na vida dele. Então, essa pureza no falar, no agir, no amar, no relacionar-se, que os coríntios conheciam, é o credencial que Paulo apresenta de que ele é um ministro de Jesus. Ele não tem intenções outras. Ele não está no ministério com o objetivo de assegurar uma renda para ele, ou de ter popularidade, ou qualquer outra motivação dessas que são comuns nos dias de hoje, e aliás, que sempre foram na história da igreja, pelas quais pessoas entram erroneamente no ministério pastoral. Paulo diz, vocês me conhecem, vocês sabem que no que diz respeito a isso, as minhas intenções são puras. No verso 7 ele diz, pelas armas que ele usou
na palavra da verdade, no poder de Deus, aí vem, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Aqui eu entendo que Paulo está dizendo que as armas que ele usou para pregar o Evangelho, espalhar o conhecimento de Deus, confrontar os falsos mestres, desconstruir o erro e firmar a verdade, foram armas, segundo ele diz aqui, não carnais e humanas, mas foram armas que procediam da parte de Deus. Nunca ele usou de uma estratégia que não fosse justa. Armas de justiça, ou seja, armas que de maneira justa defendem ou atacam, como ele diz aqui. No original, na verdade, tem a direita e a esquerda, provavelmente porque o legionário, na hora de atacar, ele usava as armas que estavam ao seu lado direito e, na hora de se defender, as que estavam no lado esquerdo, sabre, escudo e assim por diante. Ele está usando essa figura aqui. Ou seja, no ataque, ou seja, na defesa, o apóstolo Paulo sempre usou armas que são corretas. Ele nunca empregou de estratégias que são carnais, métodos que são humanos. E, gente, como a gente vê isso hoje? As pessoas querendo levar o seu ministério, pastores que querem levar o seu ministério, se valendo de armas que não são da justiça, que não são armas corretas, estratégias e métodos que visam tão somente encher a igreja, adquirir popularidade, garantir financeiramente e assim por diante. Paulo diz, vocês me conhecem, sabem as armas que eu usei quando estive aí e depois também do ministério. E por último, a quarta categoria aqui, ele se apresenta como ministro de Cristo pelas contradições que ele experimentou e no meio das quais ele continuou firme e fiel ao Evangelho. Essa é uma parte complicada da lista de Paulo, porque a gente fica pensando o que é que ele quis dizer com isso, quando ele apresenta esses contrastes que ele viveu, essa bipolaridade, né, por assim dizer, prática que ele experimentou. E só uma resposta, eu entendo, satisfaz, é que Paulo quer dizer que, apesar das contradições que ele viveu, ele continuava firme e fiel ao Evangelho. Essas contradições aqui estão do verso 8 até o verso 10, quando ele diz assim, por honra e por desonra. Ou seja, algumas pessoas o elogiavam e outras o caluniavam. Depois ele diz, por infâmia e por boa fama. Ou seja, alguns insultavam e outros falavam bem dele. Ele continua, como enganadores e sendo verdadeiros, ou seja, alguns nos tratam como mentirosos, mas outros sabem que falamos a verdade. No verso 9, como conhecidos e entretanto bem conhecidos, ou seja, alguns nos tratam como pessoas estranhas, embora nós sejamos bem conhecidos de todos. Ainda no verso 9, ele diz assim, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Algumas pessoas nos tratam como se nós estivéssemos condenados à morte, fim de carreira, debaixo do juízo de Deus, mas como vocês estão vendo, nós continuamos vivos. E ainda ele diz, no final do verso 9, contudo, como castigados, porém não mortos. Ou seja, para alguns, tudo isso que eu estou passando é um castigo de Deus, mas a verdade é que, se for um castigo de Deus, eu ainda permaneço vivo, apesar de tudo isso. Entristecidos, mas sempre alegres. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Parece que nós somos pobres, mas na verdade nós estamos enriquecendo muitas pessoas com o verdadeiro tesouro do Evangelho. E por último, parece que não temos nada, final do verso 10, nada tendo, mas na verdade nós possuímos todas as coisas. Uma série de contradições que o apóstolo Paulo apresentava. Para alguns ele era uma coisa, para outros ele era outra coisa. Ele vivia nessa contradição, ou seja, não era a opinião pública que influenciava o apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado em que houvesse unanimidade a favor dele, dizendo, puxa vida, de fato Paulo é um homem de Deus, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que veio da parte de Deus. Paulo vivia esse mundo de contradição, de pessoas que por um lado o elogiavam, respeitavam, falavam bem, o conheciam, sabiam que ele pregava a verdade, mas por outro lado oposição, contradição, contrariedade, gente que xingava, gente que insultava. Paulo aprendeu a não depender dos elogios humanos. Ele estava livre de um dos maiores tropeços do ministério, que é temor dos homens.
temor humano. É um dos maiores tropeços do ministério. É quando o pastor teme os homens e vive pela aprovação deles e pela popularidade que ele pode obter. Paulo, no meio de toda essa contradição, ele permanecia firme, porque ele sabia que importa agradar somente uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Terminando essa lista, que é uma surpresa, né? É uma lista de alguém que está se apresentando como ministro de Deus, Paulo então pede que os coríntios o recebam, porque ele entende que todas estas coisas que ele mencionou eram uma prova cabal, irrefutável de que de fato ele era ministro de Deus e que as acusações dos falsos mestres não tinham base absolutamente nenhuma. Ele expressa aí nos versos 11 e 12 o que é que ele sente pelos coríntios. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendes limite em nós. Apesar de toda a contradição, apesar das acusações, da rejeição e da rebelião da igreja de Corinto, Paulo tinha um amor profundo, não fingido por eles. Nossa boca está aberta para vocês, o nosso coração está dilatado. Eu não coloquei limites no que eu sinto por vocês, é a maneira de Paulo dizer, o meu coração está aberto, eu amo vocês de maneira incondicional, anseio por estar com vocês e que vocês se reconciliem comigo. Ele reclama da falta de reciprocidade dos coríntios, veja o final do verso 12, e no verso 12 ele diz, não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Era uma coisa que magoava o coração desse pastor. Ele não estava preocupado com a aprovação humana, mas os coríntios eram seus filhos na fé e haviam se rebelado contra ele, estavam questionando a sua autoridade, a sua liderança, a sua presença em Corinto. E isso magoa o coração do pastor. E Paulo ansiava por uma reconciliação. Ele diz, da minha parte não há limites no meu coração, mas vocês colocaram limites no coração de vocês. Limites que não, com relação a mim, limites que não têm razão de ser, porque já demonstrei a pureza das minhas intenções e o meu caráter como pastor. E aí ele faz o pedido no verso 13, como justa retribuição, uma vez que eu amo vocês tanto, eu falo a vocês como filhos, vocês são meus filhos na fé, gerei vocês no Evangelho, dilatai-vos vós também. Tirem essas trancas que estão no coração, dilatem o coração, abram o coração para me receberem com justiça como seu pai espiritual, como seu líder, porque não há razão para que haja essa tensão. Queridos, nós podemos tirar algumas lições preciosas para nós dessa passagem tão apaixonada, tão cheia de emoção e tão gráfica. Primeiro, a preocupação clara do apóstolo Paulo em não dar motivo de escândalo no seu ministério. Havia essa intenção manifesta de Paulo, nas suas ações, nas suas palavras. O alvo dele é que o evangelho não fosse censurado, que ele não trouxesse tropeço a pessoas e dificultasse o avanço do evangelho no mundo. Ele queria ser uma bênção e não motivo de tropeço. Segundo, nós vemos aqui quais são aquelas coisas que realmente recomendam o ministro do evangelho e os crentes em geral. Essa lista de Paulo aqui, ela é composta de sofrimento e é bem diferente da lista que hoje é apresentada por falsos apóstolos, falsos pastores e falsos cristãos. O que você vê hoje no meio evangélico é falsos apóstolos, pessoas que se denominam apóstolos, se denominam bispos, se denominam pastores, se apresentando como vindo da parte de Deus e trazendo como prova disso a sua prosperidade financeira, o status social, o poder que eles adquiriram, a influência que eles têm exercido. Quando nós fazemos uma comparação dessa lista do apóstolo Paulo com aquilo que esses mestres apresentam hoje, não poderia haver uma diferença maior. Não poderia haver uma diferença maior. E nós vemos aqui, em terceiro lugar, a humildade do apóstolo Paulo em buscar reconciliação. Não são poucas vezes que nós, pastores, quando nos sentimos ofendidos, contrariados, nós simplesmente deixamos o assunto e simplesmente fugimos ou vamos para qualquer outro lugar sem procurar reconciliação. Algumas vezes não é possível. Paulo fez esforços sem medida para se reconciliar com a igreja de Corinto e não há nenhuma indicação na literatura paulina ou nos pais da igreja que alguma vez esse problema se resolveu. Mas aqui você vê ele tentando.
Aqui você vê ele buscando reconciliação, apresentando argumentos, fazendo um apelo para que aquela tensão fosse resolvida. E por último, queridos, aqui nós vemos a necessidade de reconhecermos que o ministério pastoral, ele envolve muitos sofrimentos. E que se o pastor for real, for verdadeiro, for pregar a palavra de Deus, ele sempre vai ter essas contradições na sua audiência e estará sujeito a passar pelos sofrimentos que Paulo falou. Embora aqui no Brasil, por conta da liberdade de religião e de expressão, dificilmente nós seremos, por enquanto, presos, chicoteados ou apedrejados por conta de falar o evangelho verdadeiro. Mas pode ser que esses dias estejam por terminar. De qualquer forma, o texto nos aponta a necessidade que nós temos da graça de Deus para poder ter um ministério como esse, e em momentos de crise e de tensão nós podemos dizer: estão aqui as minhas credenciais de que eu sou ministro de Deus. Dilatem o coração, recebam-me nos seus corações, porque nunca dei motivo para escândalo no meu ministério. Que Deus nos conceda essa graça de sermos pastores, de sermos crentes, porque tudo que é dito aqui para pastores também vale para os crentes, para que nós sejamos motivo de bênção na vida das pessoas e não de tropeço ou escândalo. Oremos. Ó Deus, dá-nos a mesma graça que deste ao apóstolo Paulo, para que nós possamos, no meio de muitos sofrimentos, exercer a paciência, exercer a pureza e aprender a viver no meio da contradição, usando as armas corretas no nosso ministério. Oramos pelos colegas que aqui se encontram, como eu, precisam também da Tua graça. Oramos também pelos irmãos que aqui se encontram, abençoa a igreja, ajuda-nos sempre a buscar reconciliação. Em nome de Jesus. Amém.